Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e desejar a todos vocês um excelente final de semana repleto das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o pastor Rômulo Beriano de Verdade e nós seguimos adiante com o plano, com o propósito da leitura diária para o ano de 2025 da Bíblia Sagrada. Então a leitura de hoje é livro de Neemias, capítulos de números 8, 9, 10 e 11. Lembrando que aos sábados e aos domingos são 4 capítulos, ok? Esdras lê a lei diante do povo. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens e de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Perante homens, mulheres, entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Perceba que Esdras agora, ele tem um cuidado, após os muros, após os portões, está sendo reedificado, restabelecido. Agora ele também tem um cuidado com a vida espiritual. Quando fala alva, a partir das 6 da manhã até o meio-dia, vem comigo, 6 da manhã, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 horas em pé, lendo o livro da lei. E o que me chama a atenção é que todo o povo estavam atentos, com os ouvidos entendidos. Ó. E os ouvidos de todo o povo, no versículo 3 do capítulo 8, estavam atentos ao livro da lei. Que eu e você possamos seguir esse exemplo do povo. Que mesmo no momento de grande luta, de grande dificuldade, de grande tribulação, eles estavam atentos, eles estavam com seus ouvidos apercebidos para ouvir a palavra de Deus, que estava sendo exposta, que estava sendo anunciada através do escriba e sacerdote Esdras. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Aqui é a primeira vez que nós vamos ver a palavra púlpito na Bíblia Sagrada, um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maceias, e à sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbana, e Zacarias, e Mesulão. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele todo o povo, pôs-se em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém e Amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Sebaías, Jamim, Acube, Sabetal, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josababe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo a lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse, ô glória. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras e escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse mais, ide, comei as gorduras, bebei das doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Olha que coisa linda. Você vê que mais uma vez aqui,
Neemias mostra uma qualidade acerca do ensino, acerca da lei, acerca da palavra, acerca das coisas santas e sagradas. Não apenas ler, mas que eles ensinavam para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender aquilo que eles estavam ouvindo, aquilo que estava sendo lecionado, aquilo que estava sendo apresentado a eles. E ele falou para o povo se alegrar, preparou porções para quem não tinham nada preparado, porque aquele verdadeiramente era o momento de regozijar, era o momento de se alegrar, era o momento de festejar, era o momento de celebração. E como é que ele faz isso? Através do livro da lei, através da oração e através da festa. Festa dos tabernáculos. Versículo 13. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e Esdras o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei-mos ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Houve aqui muito grande alegria, e desde aquele dia em dia, o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia da festa do encerramento segundo o rito. Então, essa festa aqui ela tem um propósito específico. Quando o povo foi tirado do Egito, quando o povo foi liberto da escravidão, eles habitaram em tendas, eles habitaram em cabanas. Agora o povo estava habitando em casas, agora o povo estava habitando numa cidade, dentro das suas condições, com uma estrutura infinitamente melhor do que aquele povo possuía no deserto. Perceba que então Deus coloca essa festa para quê? Para que eles não viessem se esquecer de onde Deus os resgatou, de onde Deus os tirou. E para que eles não viessem se esquecer que, embora naquele momento, naquele cenário atual, eles vivessem uma condição bem melhor, uma condição bem mais abastada do que o povo vivera no deserto, eles não podiam se esquecer que o Deus era o mesmo. Então eles tinham que ter sentimento de pelo menos 7 dias, de como aquele povo que 40 anos andando em círculos no deserto viveu e habitou. Por isso essa festa é chamada de Festas dos Tabernáculos, e lá na frente ela tem o nome mudado também para Festa das Cabanas, porque o seu povo habitou em cabana. Então como é que funcionava? Cada um na sua casa, ou no terraço, ou no pátio, ou no quintal, fazia cabana, e ali eles ficavam durante 7 dias, para que eles pudessem sentir a aflição, a angústia, as dores, pelo menos ali imaginar, né, durante 7 dias o que o povo passou por 40 anos. E isso é fazer o quê? Com que o povo viesse a valorizar muito mais e melhor a condição que eles estivessem se encontrando. É aquele ditado como diz assim, né? Eu era feliz e não sabia. Ou seja, quando eles saíam daquela cabana e voltavam para suas casas, para a sua rotina, sem sombra de dúvida o pensamento era outro, a visão era outra. Então ao invés de murmurar, agradeciam. Ao invés de questionar, reverenciavam e glorificavam o Eterno. Essa é uma das 3 festas principais, assim como a Páscoa, Tabernáculo e Pães Asmos, né? Também depois chamada de Pentecostes, né? São as 3 festas assim que eram as principais. Eram 7 no total, como nós já lemos, mas essas 3 eram as principais, para que o povo não viesse a se esquecer. A passagem, né? Ou seja, o Pessache, que é ali eles atravessaram ali o mar, né? O Mar Vermelho, e Deus deu vitória para eles, e foi a libertação, instituiu-se a Páscoa. A festa das cabanas, que é essa festa, como eu falei para você, que o povo lá no deserto habitou em cabanas, e o Pentecostes é também chamado a festa das colheitas,
mostrando que a boa mão do Senhor fora para com o seu povo e o povo colheu. Seja o trigo, seja a cevada, seja o que eles, o vinho, a azeitona, a oliveira, o que eles haviam ali cultivado, essa festa o povo se alegrava e reconhecendo que tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que Deus havia provido, era verdadeiramente a boa mão de Deus para com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. Olha o que gera. Quando você traz o ensino, quando você vem para a palavra, Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jeremias 23, a Bíblia vai dizer: não é a tua palavra como um martelo que esmiuça a penha? Não é a tua palavra como fogo? Então perceba que a palavra, quando ela é lida, quando ela é examinada, quando ela é estudada, ela vai nos confrontar. E ela mesmo vai fazer nós olharmos não para o outro, mas para dentro de nós. Vai fazer com que nós venhamos a nos interiorizar. Vai fazer com que nós venhamos a refletir, pensar, repensar acerca dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, dos nossos preconceitos, das nossas ações, das nossas omissões, das nossas atitudes, se ela está ou não em conformidade com os escritos sagrados. E isso tem que gerar o que em mim e você? Arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento e também mudanças de atitude, que nós chamamos de arrependimento. E no dia 24 deste mês, capítulo 9, tá? Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com sacos e traziam terra sobre si, ou seja, ato de humilhação. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades. Lembra iniquidade? Pecado consciente e continuado. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, e uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Olha o poder da palavra. Quem convence o homem, quem convence a mulher da justiça, do juízo vindouro e do pecado é o Espírito Santo, por intermédio da sua palavra. Olha a importância de você ler, olha a importância de você examinar, olha a importância de você estudar, olha a importância de você meditar de dia e de noite no livro da lei. E adoraram a Deus. E Jesua, e Bani, e Cadmiel, e Sebanias, e Buni, e Serebias, e Bani, e Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jeshua, Cadmiel, Bani, as Abinéias, Serebias, Odias, Sebanitas, Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da sua glória, que está levantando sobre toda a bênção e o louvor. Tu, ó Senhor, é que fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército e a terra e tudo quanto neles há, dos mares e tudo quanto neles há, das guardas e a vida de todos os céus adoram, tu és Senhor. O céu te adora, tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome de Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele concerto, e que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgazeus, a dares a tua semente, e confirmaste a tua palavra, porquanto tu és justo, e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e todo o povo da sua terra, porque soubeste e soberanamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo.
para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deles os juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceito, e estatutos e lei lhe mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e a água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhe disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alcançaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não lembraram das tuas maravilhas que fizeste, e endureceram a cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim que voltarem para a sua servidão. Porém tu, o Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em iraste e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca dele se apartou de dia, para guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, ó glória, e o teu maná não retirasse da tua boca, e a água lhe deste na tua sede. Desse modo o sustentaste 40 anos, que o deserto falta nenhuma te livraram, dos teus vestidos não se envelheceram, os teus pés não se incharam. Também deste reinos ao povo, e os repartisse em porções que possuíam na terra de Sion, a saber, a terra do rei Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeram-os à terra que tinha dito aos seus pais que entrariam nela e a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abatestes perante ele os moradores da terra, os cananeus, os filhos entregaste na mão, como também os reis do povo da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e gorda, e possuírem casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os seus profetas, e protestaram contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde o céu, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que o libertaram da mão dos seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o que era mal perante ti, e tu os deixaram nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles clamando a ti, tu ouviste desde o céu, e segundo a tua misericórdia, livraste-os muitas vezes, e protestaste contra eles, que voltassem para a tua lei. Porém, eles houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que cumpriste viverá. E retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos do povo das terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruísse, nem desamparasse, porque és um Deus clemente e misericordioso. Ó glória!
Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, e não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, a nós, os nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo, tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste em nos impiamente nos houvemos, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e os teus testemunhos que testificasse contra eles, porque eles nem no teu reino, nem muita abundância de bens que lhe deste, nem a terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. E eis que somos servos, ou seja, escravos, até na terra, que deste aos nossos pais, para comerem do seu fruto o seu bem. Eis que somos escravos, eis que somos servos dela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos, sobre o gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso, fizemos um firme concerto, uma firme aliança, um firme pacto, e os escrevemos e selamo-nos nos nossos príncipes, nos nossos levitas e com os nossos sacerdotes. Olha que coisa fantástica, o poder que a palavra, o poder que a lei, quando foi lida, quando foi explicada, quando foi anunciada, fez com que as pessoas olhassem para dentro de si, se interiorizassem. Eles reconheceram nossos reis, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, ou seja, todos, sem exceção, pecamos, transgredimos, agimos impiamente, agimos perversamente, fomos ingratos, mas nós estamos aqui, ouvimos a tua lei, relembramos os teus estatutos, os teus preceitos, as tuas ordenanças, os teus mandamentos, e agora estamos arrependidos, queremos restabelecer a nossa comunhão, queremos verdadeiramente te servir, te adorar com retidão, com santidade, com tremor, com temor, com humildade, com sinceridade, com honestidade, com verdade, glória, em santidade, aleluia, e os nomes dos que selaram o concerto. Então foi o que? Restabelecido uma aliança, foi refeito a aliança, o pacto foi restabelecido. E aqui você vê que ele faz questão de registrar, de deixar tudo isso registrado. Por quê? Lembra na leitura anterior? Não foram muitos que vieram. Se você for fazer uma conta lá, não vai dar 50 mil. E você vê que eles foram multiplicados em grande parte. E da mesma maneira como o povo foi em algumas remessas, eu estou falando para o cativeiro babilônico, tá? Que é o que durou 70 anos. O povo vai voltando um pouco, mas esses primeiros remanescentes, os que voltam, que não dá nem 50 mil, salvo engano, vai dar 48.900 e pouco, nem 50 mil não dá. Você vê que quando eles são ensinados, então eles já começam ali agora a restabelecer tudo da maneira correta. Por quê? Para os próximos que viessem a regressar, a retornar, sem dizer o populacho dos estrangeiros que também iriam se achegar em Jerusalém, pudessem andar em conformidade com as leis, com os mandamentos, com os princípios, com as ordenanças do Senhor através de Moisés. E aqui eles deixam registrado, né? O nome aqui do capítulo 10, e o capítulo 10 vai registrar aqui, ó, uma leitura extensa, mas necessária. Os nomes dos que selaram o concerto, a aliança ou o pacto. E os que selaram foram Neemias, o governador. Né? Olha o que ele é agora. Governador, lembra? Atitude muda de sinos, de copeiro a governador. Começou por ele, ele deu o exemplo. Ó. Ele mesmo também reconheceu que ele não estava de acordo com a lei, com os preceitos dos mandamentos. Então começou por ele dando exemplo. Ó. Começou pelo líder, ó. Neemias, o governador. Filho de Acalias e Zedequias. Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel,
Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maacéias, Bilgai, Semaías. Esses foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Benuí, dos filhos de Anadade, Cadmiel, e os seus irmãos, Sabanias, Odias, Quelita, Pelaías e Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Zerebias, Zebatias, Odias, Bani, Beninu, os chefes do povo, Parós, Palate Moabe, Elão, Zatu e Bani, Buni, Azigade, Bedai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Esir, Mesisabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pileá, Sobeque, Emum, Azabina, Maacéias, Aías, Anã, Maluque, Arim, Baná, e o resto do povo dos sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netifins e todos os que tinham separados dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram num anátema e num juramento que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos filhas deles para os nossos filhos, e de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E livre deixaríamos o ano sétimo de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto de sábados, de lua nova, para festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha, que havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo a casa dos nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e dos nosso gado, e que está escrito na lei, que os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, os sacerdotes, que ministram na casa do Senhor, e que as primícias da nossa massa, das nossas ofertas alçadas, e o fruto da nossa árvore, e o mosto, e o azeite, traríamos ao sacerdote, as câmaras da casa do Senhor, seu Deus, nosso Deus, e os dízimos da nossa terra, aos levitas, e os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, em que os sacerdotes, filho de Arão, estariam com os seus levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, que os levitas trariam, ó glória, ó aleluia, os dízimos dos dízimos, a casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, que assim não separaríamos a casa do nosso Deus. Capítulo de número 11. Vamos lá, não perca a conta, hein? Não perca 8, 9, 10 e 11. Agora vamos concluir o 11. A relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo
habitaram em Jerusalém. Mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e 9 partes nas autoridades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Esses são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netifins, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns filhos de Judá, e os filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amazias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, Maacéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone, todos de Pérez, filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém. Foram 468 homens valentes. Esses são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele, Cabai e Salai, 928, Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Saraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E os seus irmãos, que faziam a obra da casa de 822, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias. E os seus irmãos, cabeça dos pais, 242, Amazai, filho de Azarel, filho de Azaía, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, varões valentes, 128, superintendentes sobre eles, Zabidiel, filho de Agedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Anzirão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sebatiel, Josadaque, dos cabeças dos levitas, presidiram sobre a obra fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Milca, filho de Zabidi, filho de Asaf, o chefe que era quem começavam a dar graças na oração. E Baquedomiquias, segundo de seus irmãos. Depois Adna, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. E todos os levitas da santa cidade foram 284. E os porteiros, aleluia, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas da portas, 172, dos que habitaram nas cidades de Judá. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netifins habitaram em Ofeu, Ezia e Gispa presidiram sobre os netifins. E os superintendentes dos levitas de Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, filho de Asaf, os cantores no serviço da casa do seu Deus. Porque havia o mandado, o rei acerca deles, a saber, certa porção, como cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesabel, os filhos de Zera, os filhos de Judá, estavam à mão do rei, e todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, nas suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quireate Arba, e nos lugares da sua jurisdição, em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, em Jecazebel, e nas suas aldeias, e em Jeshua, e em Molá, e em Bet-Balete, em Azar-Sual, em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, em Ziclag, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas aldeias em Laques e nas suas terras, em Azeca, e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom.
e os filhos de Benjamim, e Geba, e habitaram em Micmas, em Aia, em Betel, em lugares da sua jurisdição, em Ananote, em Nobe, em Anania, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adite, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono e no Vale dos Artifícios, e alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Olha que leitura poderosa, olha que leitura gloriosa, a qual através da leitura, do ensino, fez o povo se consertar, fez o povo voltar, não somente para reedificar os muros e os portões, mas principalmente o templo, o tabernáculo humano, para que eles pudessem pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, das suas faltas, das suas falhas, reconhecer, abandonar, como diz Provérbios 28:13, aquele que confessa, aquele que deixa, aquele que abandona os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, esse alcançará a misericórdia, mas o que encobre nunca, jamais prosperará. Que eu e você possamos tomar essa lição de confessar e abandonar, de confessar e abandonar os nossos pecados, que agindo assim, dessa maneira, a misericórdia do Senhor irá nos alcançar. Amém? Essa foi a leitura de hoje. E que o Espírito Santo de Deus possa despertar no seu coração, na sua psique, nos seus sentimentos, na sua vontade, na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, um desejo genuíno, um desejo sincero, um desejo verdadeiro pela leitura, pela examinação, pelo estudo, pela meditação dos textos sagrados. Mas não somente isso, que você possa obedecer, como esse povo fez, porque a leitura ela faz isso. A leitura ela nos confronta. A leitura ela nos mostra aonde é que nós estamos errando, aonde é que nós estamos pecando, aonde é que nós estamos falhando. Quando eu medito, quando eu examino, quando eu estudo a palavra de Deus, ela me confronta. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Por enquanto ainda estou sem WhatsApp, estou aguardando aí para ver como é que vai ficar essa definição. Já consegui restabelecer a minha conta, graças a Deus. Já consegui bloquear temporariamente. Estou aguardando. Então a minha comunicação por enquanto está sendo só pelo Facebook e aqui pelo YouTube com vocês. Mas nós continuamos firmados e fortalecidos no Senhor, fazendo a obra de Deus, sem declinar nem para a direita, nem para a esquerda, retroceder, nem pensar, somente para o alvo e para a frente, para o alto e para a frente. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor no seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe.